Isto. Ei. Olha, é duro ser gostoso, né? Olha aí. Aqui eu vou. Ei, olha aí, viu? Se vocês não me querem bem, tem quem queira. Tá bom, estou brincando, nada disso. Mas antes de dar um novo passo, vocês têm um canto de adoração aí? Agora nós demos. Sabem, a adoração significa para o seguimento de Jesus quanto o afeto para a educação. Dá para educar alguém sem afeto? Quem tem filhos aí? Alguém tem filhos aí? Que idade eles têm? A outra é pequenininho, né? 4 anos. Vem cá, mãe. Ela também. Mesmo aos 4 anos, se querem ensinar alguma coisa, é um menino, uma menina? Se quiserem ensinar alguma coisa para o seu pequeno, é preciso fazer com afeto e com ternura, senão ele não compreende. Não é assim? Volta. Se você passar a vida toda só acariciando o pequeno e só isso, ele não vai crescer. E controlem-se. Espera um pouquinho. Assim como o afeto, se ficar só no afeto e nada mais, esta criança não vai crescer. Agora, se quer que ela cresça, precisa muito afeto. E às vezes tem que pôr limites. É o humano da educação. Mas quando houver afeto, dá para pôr limites sem dificuldades. Se faltar, uma espiritualidade, um seguimento de Jesus sem adoração, vira ideologia. Eu posso ser bom, posso falar de perdão, sem crer, não é? Um seguimento sem adoração é ideologia. Uma adoração sem seguimento é alienação. Aí eu me refugio nas minhas gratificações interiores e basto-me assim. Daí não é sem cruz. Se faltar adoração, é difícil mostrar que eu amo o meu Senhor. Eu preciso mostrar que eu o amo sim. Agora, se eu só mostrar sentimentos sem seguimento, sem mudanças dentro de mim, daí é discurso religioso só. Então que esse nosso canto de adoração não seja só para nossas gratificações emotivas, mas vamos cantar com emoção, porque queremos dizer que amamos o Senhor que seguimos e queremos seguir. Agora sim, faz funcionar esse treco. É canto orante. Sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser, em meu ser. Podemos cantar junto? Vem, Espírito de Deus, cura o meu coração e faz-me um homem novo com o teu poder.
nosso encontro com a pessoa de Jesus Cristo, gente, não é nunca conceitual. Janaína, você que é a polenta da minha marmita, vem cá. Eis um exemplo. Imagine que eu vou ensinar a menina aqui, a Janaína. Janaína, eu vou lhe ensinar como se abraça. Janaína, para abraçar, você precisa se aproximar da pessoa, sorrir para ela, alargar os braços, ir para... e controle-se. Você fica parada, depois vai ter a chance. Ou seja, para abraçar, Janaína, você se aproxima da pessoa, olha, sorri, alarga os braços, aperta até certa altura e depois cuidadosamente vai afrouxando e depois se afasta. Faça isso com muito afeto. Agora ela sabe o que é abraçar? Ela ouviu algumas lições. Janaína, eu vou te ensinar a dar um abraço. É preciso experimentar. E aí eu não preciso ficar falando, alarga os braços, se aproxima, sorri gradativamente, depois solta. Não precisa isso. Eu vou te dar um abraço. E ela experimenta. Experimentar. Experiência de encontro pessoal com Jesus. Eu o sinto, reconheço-me amado e experimento o seu amor. E amo-o. Se ficar só nisso, discurso religioso. Agora, sem isso, eu não posso segui-lo. A adoração, então, assim como a educação é preciso de afeto, assim como o matrimônio precisa de ternura, o Papa andou falando, né, que nosso mundo precisa de ternura, também o nosso discipulado precisa de adoração. Então cuidem da adoração. Vocês gostam disso? Mantenham isso. Porém vigiemos para que não se torne apenas um sentimentalismo religioso, apenas experiência religiosa ou apenas experiência mística. Temos que seguir, como fez Pedro. O que é que fez Pedro e os outros discípulos? Caíam a toda hora, mas foram. Aí entra uma atitude. Eles deixavam o Senhor lhes falar. Pode ver que nos evangelhos os discípulos falam muito menos do que Jesus, né? É Jesus que lhes fala. Aí é preciso a leitura orante da palavra. Vejam, as nossas orações correm um risco. De novo, você é a minha secretária hoje. Janaína, imaginem o seguinte: eu vou falar com a Janaína. Eu chego. Olá, Janaína, como é bom encontrá-la. Eu estou muito feliz de vê-la aqui. Eu esperava mesmo esta hora. É muito importante para mim encontrá-la. E eu espero que você goste muito desses dias aqui em Matinhos, no projeto Jesus no Litoral. E ficaria muito feliz se você, ao terminar, retornasse para casa muito gratificada pelo serviço que fez. Janaína, que Deus te acompanhe. Um abraço, Janaína.
Houve encontro entre pessoas? A nossa oração às vezes corre este risco. Só nós falamos e ouvimos pouco a palavra do Senhor. Na nossa oração é preciso que aprendamos a silenciar para ouvir, para deixar o Senhor falar. Que ouvindo-o, a alegria por encontrá-lo, partindo da palavra, não apenas lida, mas acolhida, ouvindo-o, eu consigo dar os passos que preciso. Porque é que Pedro a toda hora caía e a toda hora ia para adiante? Se lá em Jerusalém ele renegou Jesus Cristo, lá em Jerusalém ele chorou por ter renegado. E depois foi até o final e morreu crucificado também ele. Ouvi, deixava o Senhor lhe falar. Como fazer leitura orante, tudo isso, hoje não é possível. Mas tem muitas experiências por aí. Lá na Diocese de Palmas, Francisco Beltrão. Cadê o Vanderlei? Não, ele não está aí. Eu vejo que no lugar dele ele não está. Mas nós temos lá uns CDs que eu gravei de como fazer leitura orante e vários exercícios. Eu fiz para a pastoral da pessoa idosa e para a catequese, mas é a mesma coisa. Oi? Repassou, tá, mas quem quiser e como fazer, dá para seguir por aqueles métodos lá, dá para fazer. Se quiserem, peçam. Gente, umas 2 a 3 vezes por semana, separar meia hora para ouvir a voz do Senhor, sentar-me sozinho, que olha, por mais que nós rezemos juntos aqui e cantemos juntos, há algumas dores que são só minhas, alguns temores que são só meus, alguns rancores que eu ainda não consegui me livrar deles, alguns anseios que ninguém sabe, alguns pecados que só eu e meu Deus conhecemos. Esta intimidade, se faltar, a minha adoração se torna mais pobre. Mas vamos ver uns textos de adoração agora. Vamos pegar as tentações de Jesus. Mateus 4. Leitora, você ou uma outra pessoa? Quem tem uma Bíblia de Jerusalém? Ou uma da CNBB? O menino aí da CNBB, que usa bastante a Bíblia. Pega a cruz. Quem quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Crucifica-o! Tá bom. Queiramos observar aqui o sentido de adoração. Tá. Um sentido. A adoração pode ser desfigurada, né? Ou então pode ser uma atitude profunda. Vamos ver o quanto daí para chegar depois a adoradores em espírito e verdade. Nós estamos no capítulo 4, tentação no deserto. Capítulo 4, versículo, nós já conhecemos, 4:3. Jesus está no deserto. Deserto não é um lugar que só tem areia e não tem vida nenhuma. Não é isso. Deserto, na perspectiva bíblica, lembram do deserto? A travessia do deserto é o lugar das fraquezas humanas por um lado, e também o lugar da intimidade com Deus.
Jesus se recolhia em lugares desertos para orar. E aí foi a tentação. Vamos tentar entender porque aqui entra a adoração. Qual foi a tentação de Jesus? Vamos ver, vai lá. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Um instante. Se você é filho de Deus, tire proveito disso. Mande que essas pedras se transformem em pães. Era para ele, né? Tire proveito de sua condição de filho de Deus. Sai um milagrão aí para você, pedras que se tornam pães, e você sacia o seu corpo. Faz um milagre aqui para você. Como diziam lá na cruz, desça daí e então nós creremos. Não está falando ainda de adoração, mas olha a resposta. Ele respondeu: Está escrito. Pronto, já conhecemos? Ou seja, há uma palavra bem maior do que a minha conveniência. Daqui a pouco vamos chegar à adoração. Vamos com um pouco de rapidez, porque o nosso tempo é limitado. Agora vai ao versículo 5. Sim? Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo. Lá no templo, não é que o diabo pega Jesus e ele também tem asas e sai voando aqui, olha que eu vou lhe mostrar. A linguagem da época, eles não sabiam falar de imaginação, eles não sabiam usar esses termos técnicos para as faculdades humanas. Mas no pináculo do templo é o lugar onde habita o poder de Deus, e Jesus está lá, e o diabo também. Ou seja, o templo, se não houver seguimento, pode ser um lugar de negação de Deus. Mas vai. E disse-lhe: Se és filho de Deus, joga-te daqui de baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos. De novo, atira-te daqui e os anjos vão. Ou seja, tira proveito de tua possibilidade de milagres. Gente, algo que acontece muito hoje, nós queremos chegar ao tema da adoração, é que os bons evangelizadores podem cair na tentação de serem admirados. Daí aparece mais o mensageiro do que a mensagem. Aparece mais a promessa do que o prometido. Aparece mais a aliança do que o aliado. Se és filhos de Deus, vamos chamar isso de vaidade espiritual, que tem em todo lado, até no episcopado. Nós somos pecadores. Compromete a adoração. Agora eu vou chegar à adoração. Agora vamos ao versículo 8. O diabo o levou ainda para uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza, e disse-lhe: Eu te darei tudo isso, se caíres de joelhos para me adorar. Jesus lhe disse: Vai embora, Satanás, pois está escrito: Adorás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Agora vamos aqui à adoração. Eu te darei tudo isso, se te prostrares. Quem se prostra, reconhece-se pequeno. Eu me prostro diante de alguém, sou pequeno. E me adorar, pode se curvar, pode... Aí eu reconheço tua grandeza, reconheço a minha pequenez. Quero viver da tua força, da tua potência, da tua graça. Até ofereço um sacrifício para conquistar
tuas benesses. O que queria? Que se és filho de Deus, né? Curva-te diante do poder. Tudo isso aqui é meu. Poder político, poder econômico, poder de qualquer ordem. O que é que o diabo propunha? Troque de Deus. E às vezes fica a pergunta de fundo: para quem é que eu consagro a minha vida? Já perguntaram quem é que mais me influencia? Amigos? Internet? Dinheiro? É uma pergunta que nós temos que fazer secretamente, porque para quem é que mais modela e inspira os meus comportamentos? Porque pode acontecer de eu adorar a Deus e os meus comportamentos não seguirem o Deus que eu adoro. Era a tentação de Pedro, né? Qual era? Ele queria seguir o Jesus miraculoso. O da cruz é sempre difícil. Mas aqui entra o verbo adorar. Há o risco de adorar até quem nos distancia de Deus. Então, nos nossos momentos difíceis, qual escolha fazer? Qual critério? Aquela escolha que me aproxima de Jesus Cristo e me mantém em seguimento a Ele. Sou jovem, tenho minha namorada, mas estou de olho na namorada do outro, ou o inverso. Gostei da moça. São dramas muito humanos, viu? Eu vou ter que fazer renúncias. Pedro teve que fazer renúncias. No âmbito dos afetos, eu estou cheio de impulsividades. Eu me aproximo e sigo Jesus Cristo quando se trata de fidelidade ao Senhor nos afetos. Não quero fazer aqui exame de consciência. Eu quero dizer o que é que mais me influencia. Porque há o risco de eu adorar a um e deixar-me influenciar por outro. Mas vamos seguir aqui, ainda na questão de adoração. Um outro texto. Agora vamos a Mateus 14. É a multiplicação dos pães. Nós não vamos falar tanto da multiplicação dos pães. Nas tentações, Jesus passou o tempo orando. Quem ora é capaz de seguir. Quem não ora, e aí entra a adoração. Quem não ora, não segue, cai. De novo, aqui a RCC é maravilhosa na oração, mas precisa dar este passo de habituar-se à leitura orante da palavra. Senão fazemos retiros ruidosos, mas que não contemplam a intimidade. Não esqueçamos disso, gente. Não estou corrigindo os que erram, não. Chegou a hora de um novo passo, senão a gente fica na mesmice. Vamos lá. Já conhecemos o texto da multiplicação dos pães, leia 14, 20. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios.
Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas põe milagrão, né? Esse aqui é milagrão, né? Não essas coisinhas que fazem lá em casa. 5.000. Se quisermos olhar o milagre que aconteceu. Mas daí, olhem segue o texto, logo a seguir. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado do mar. Aqui também a tradução não é aquelas coisas. Não é que Jesus mandou e disse: agora, discípulos, por favor, vocês vão. Aí eles: sim, mestre, e lá vamos. Não. O verbo grego usado é forçou. Agora, façam a travessia e vão. Senhor, mas vamos ficar aqui, um milagre desse. Vão. Eles não queriam. Estamos aí passando do maravilhamento para a fé. Segue. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Subiu a montanha a sós para orar. Que tipo de oração ele fez lá? Não se sabe, mas podemos imaginar. Segue. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. Anoiteceu. Atravessou a noite. Vai. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos. Ou seja, entre as 3 e as 4 da manhã. Ficou orando até aquela hora. O que Jesus orou? Não se sabe. Mas a intenção do evangelista qual é? Vocês lembram que o evangelho de João disse sobre a multiplicação dos pães que queriam fazê-lo rei? Isto é, poderia subir, não é assim que diz? Sobe para a cabeça. Jesus poderia se deixar fascinar por sua potência miraculosa. A sua oração de longas horas é o tipo de oração contemplativa. Quem se recolhe para encantar-se, admirar, adorar seu Deus. Aí entra a adoração. Para que eu não me distancie de Deus, eu preciso adorar. Mas se eu me limitar à adoração, eu posso correr no risco daqueles homens do templo que adoravam e ofereciam sacrifícios e não perceberam que Deus estava próximo e que em Jesus Deus tinha chegado. Adorava-se muito. Meninos, meninas, na realidade, qual é a adoração que conta? Vamos ver mais um pouquinho. Outros exemplos para depois responder. Onde está a Bíblia? Isso. Muito obrigado, meninão. Onde é que eu estou? 14, 15. Agora nós vamos ao capítulo 20. Vamos ficar no evangelista só, que daí melhor, fica mais fácil. Capítulo 20, versículo 17. Vamos observar uma coisa curiosa, sempre com atitude de adoração. Já chegaram lá? Mateus 17, vai. Subindo para Jerusalém. Estão a caminho de Jerusalém. Lá em Jerusalém tem a cruz, né? Ai, ai, ai. Vai lá. Jesus chamou os 12 discípulos de lado e, pelo caminho, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém,
e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, açoitá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. Nenhuma reação dos discípulos, né? É um assunto que não lhes agrada. Vai o versículo a seguir, sem título, que o Mateus não colocou título nenhum. Vai! A mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, aproximou-se de Jesus e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Jesus acabou de falar da cruz. Estamos a caminho de Jerusalém e tem cruz. Mas vamos. A mãe de Jesus se apresentou. Agora vem cá, Janaína. Agora ela é a mãe de Jesus. Não é a mãe de Jesus, é a mãe dos filhos de Zebedeu. Ajoelha-se. Começa de novo. Não vai filmar isso aqui, viu? A moça aqui ajoelhada na minha frente. Não. Isso não. Vai parecer alguma coisa fora de ordem, né? Vocês sabem agora que estamos aqui fazendo uma encenação para fins explicativos. Mas vamos logo, porque senão ela vai machucar o joelho. Notem, leia o último versículo anterior e o primeiro agora. Vai lá. A mãe dos filhos de Zebedeu... Não, o versículo do texto anterior, o último versículo. E o entregarão aos pagãos... Isso. E o entregarão aos pagãos para zombarem dele, açoitá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, aproximou-se de Jesus e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Quem se prostra reconhece que é pequena e faz um pedido a quem pode atender. Ela adorou, assumiu uma posição de quem adora. Olha o que ela pediu. Vai. Ele perguntou: que queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Que coisa! Jesus fala de cruz e ela quer no reino a glória, uma à direita e outra à esquerda, e faz isso ajoelhada. Atitude de quem ora, de quem adora, mas não quer o seguimento de cruz. E se ajoelhou é a atitude de quem está adorando. Não necessariamente é uma pessoa falsa. A adoração por si só ainda não significa fidelidade. Daí a adoração, sem ela, como o afeto. Se eu ficar só com afetos, eu não educo. Agora, se eu educar sem afeto, também não educo. Mando. Aqui também. Qual é a adoração verdadeira? A adoração verdadeira é aquela que ajuda-me a ouvir a voz do Senhor. Se eu me ajoelho é porque eu quero ouvir, e que me dá forças para eu seguir, quer na glória, na vitória ou na cruz. A mãe dos filhos de Zebedeu queria só a glória, né? Uma à direita e outra à esquerda. No teu reino, quando você está no reino. Agora que vai para Jerusalém e tem cruz, por favor, aí não, né? Deixa sem, né? Vamos sem. Lembra? No teu reino, realeza, grandeza, potência. Quando você conquistou todos os poderes, aí põe os meus 2 filhos, um à direita e outro à esquerda. E bem ajoelhadinha, né? Olha que atitude ambígua. Então, a adoração verdadeira, sem adoração eu não posso seguir. Mas qual é a adoração verdadeira? Aquela que me faz capaz
de deixar o Senhor falar, e renova em mim a capacidade de seguir. Por que insisto na palavra? Prepare a turma dos cantos aí, vamos preparar um canto sobre a palavra. Mas por que eu insisto na palavra? Janaína, você é a minha colaboradora. Quando eu falo na cultura bíblica, ponha-se aqui à frente, voltada para mim. Na cultura bíblica, aqui no nosso mundo ocidental, palavra é discurso, ideia, conceito, pensamento. Na cultura do nosso tempo, na cultura bíblica, desculpe, palavra é pessoa. Quando tem aquela oração, mostra-me o teu rosto, Senhor, não é que Deus tira uma vela e mostra o seu rosto oblongo, ou triangular, ou gordinho, ou enrugado. Não é isso. Rosto é pessoa. Senhor, revela-me a tua palavra. Não é o discurso que ele faz com palavras solenes e períodos gramaticais bem construídos. Não isso. Palavra é pessoa. Quando eu falo, para eles é como se eu saísse de mim para viver na pessoa a quem eu me dirijo. E quem ouve é como se abrisse a sua própria pessoa para acolher a pessoa que lhe fala. Não são as ideias de Jesus, é a pessoa dele. Assim como quando eu dou um abraço, eu não abracei o pescoço da Janaína, eu abracei a Janaína. Então agora a palavra, quem ouve a palavra acolhe a pessoa, e daí a ama, e se ama, expressa: eu te quero bem, meu Senhor. Nós temos a palavra de Deus em mãos, vamos tomá-la, pois, e agora ponhamos-nos em pé. Palavra é pessoa. Eu sempre gosto de recordar, a namorada quando recebe uma carta do namorado, ela dá um beijo, não? Não beijou letras ou papel, beijou a pessoa que escreveu. Aqui também. Então aqui palavra de Deus, porque queremos adorar. Vamos dar um beijo na palavra, olhar para ela, como a mãe olha para a sua criança e não fica falando nada, só contempla como é bonita minha criança. E aqui, com afeto pela palavra, nós vamos entoar um canto à palavra de Deus. Jesus, tua palavra eu
Sentem um pouquinho, quietos e em silêncio. E agora, tentem imaginar, os olhos fechados ajudam. O texto que foi lido há pouco, queremos adorar. Que adoração não é simplesmente pôr-se de joelhos, é o gesto mais tradicional. Mas aqui não estamos em condições, ambiente e possibilidades que favoreçam. Aí se torna apenas um exercício exterior. Mas podemos, sentados, tentar imaginar Jesus depois da multiplicação dos pães. Aquele milagre. As multidões já se foram. Os discípulos estão tentando fazer sua travessia. Não conseguem. Não têm forças. E Jesus subiu à montanha. Aquele milagre talvez lhe tenha até sido uma tentação. Quanto poder tem ele? Até mesmo lá onde escasseavam os pães, houve abundância. Imagine as multidões, quantos elogios não teriam para ele, quantas palavras nobres de reconhecimento. Os discípulos não queriam sair de lá, queriam ficar lá. Tinha tanta glória lá, não? E Jesus fazendo uns atravessar as multidões, e ele subiu ao monte. Que tipo de conversa deve ter tido ele com o Pai? Tente imaginar. Fantasiar é criar imagens que me convêm, mas aqui não. É imaginar, criar imagens do texto que eu li. O que será que ele disse ao Pai? O que será que o Pai lhe disse? Foi uma noite de silêncio. Ele deve ter ouvido, deve ter sentado, deve ter se maravilhado, deve ter se ajoelhado, quem sabe. E agora podemos partilhar algumas coisas. Gente, o que teria Jesus, na opinião de vocês, depois desta sequência do milagre, se Jesus não tivesse subido ao monte e passado a noite em oração? Qual seria a sequência logo a seguir? Como seria? O que Jesus teria feito depois de um milagre daquela multidão, daquele tamanho, e as multidões e os discípulos, se ele não tivesse subido para orar? O que será que teria ocorrido? Quem quer falar? Quer falar? Fala. Não precisamos acertar, gente. Eu só quero lhes ajudar a mostrar o valor da adoração. Vai.
Eu acho que Jesus teria iniciado uma revolução política mesmo, porque era o que os discípulos desejavam nele, né? E talvez ele até virasse rei num contexto político, social. As multidões estão aos meus pés. Dá para fazer uma confusão e os romanos dominam o nosso território. Já pensou se não? Outro. Alguém quer falar? Podem falar, gente. Não? Por favor. Jesus sabia que ele era Deus e Senhor, mas ele também, que naquele momento, sabia que estava em condição humana. E que por isso, se ele não o rezasse, ele poderia cair na tentação de se envaidecer. Gente, quem como eu, espelho mágico, amigo meu, tem alguém mais bonito do que eu? Não é? A vaidade espiritual, Santo Agostinho escreveu que é a pior de todas as vaidades. Vaidades, olha como eu consigo. Quem mais quer falar? Ninguém mais? Por favor. Se Jesus talvez não tivesse orado, ele poderia ter desistido de seguir até Jerusalém e fugir da cruz. Afinal, tinha um povo com ele, né? E se precisar, eu multiplico mais uns pães aqui, mais milagres, e quero ver quem me segura. Não é? Esta oração foi adoração não no sentido somente de quem fica lá ajoelhado oferecendo incenso, mas é o tipo da oração do adorador que se entrega ao Senhor, não unicamente que pede. E quando pede, pede aquilo que ajuda a seguir o caminho para Jerusalém. Quem gosta de cruz? Não é para gostar da dor, mas gostar de amar até quem me causa dor. Não poderia Deus ter salvado a humanidade sem cruz? Ele não tem poder para isso? Ele é onipotente? Tem sim. Mas por que seguiu desse modo, caramba? Lembra que Pedro? Tens os pensamentos dos homens, não os de Deus, né? Olhem, se Jesus tivesse fugido, então tem um poder maior do que o dele, né? Se Jesus tivesse se defendido, então ele teria que dar um chute na retrobochecha daqueles que lhe faziam violência. Teria que ser violento com os que lhe faziam violência, não é? E Deus não faz isso. Para aceitar, o pai não queria que o filho sofresse. O que queria o pai? Que até lá na cruz, crucificado, escarneciam dele, e ele: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isto é, podem até assassinar o Filho de Deus, mas não podem impedir que Deus ame e perdoe até naquela hora. Vai amar tanto assim só em Jerusalém. A adoração. Lembra que o centurião, vamos em Lucas 23. Lembrei agora, isso, Lucas 23. Não sei ainda o restante do telefone, mas já digo. Lucas, telefone 23. Já digo. Eu estava no 22, por isso não encontrava.
Isso. 23:47. Leitor, vai lá. Jesus acabara de morrer. Veja lá. O centurião, vendo o que acontecera, glorificou a Deus, dizendo: Olha, glorificou. Lá tudo faz pensar em tragédia. Sabe que quem morria enforcado naquele tempo, ou crucificado, era considerado um amaldiçoado por Deus. Aí os judeus se for filho de Deus, desce daí. Ou Deus vai deixar que seu filho morra na condição de amaldiçoado? Pai, perdoa-lhes. Pode até humilhar ao máximo, mas não tem força para impedir que Deus perdoe até naquela hora. Daí a adoração. Olha aqui, ele glorificava a Deus. Vai. Realmente, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir à cena viram o que havia acontecido e foram embora, batendo no peito. O centurião e os outros que voltaram perceberam. Deus ama de uma maneira nunca percebida antes. Deus ama no avesso da experiência humana. Mas eis aí, glorificavam. A atitude de glorificar tem uma conotação com adoração. Reconhecer a grandeza amorosa de Deus. Perceberam que Deus aparecia até aí na contradição. Quem percebe a proximidade de Deus, adora. Quem não o percebe, não reage, embora até fale dele. Eis aí a adoração também. Voltemos. O diabo pediu que Jesus o adorasse. A mãe dos filhos de Deus se ajoelhou para um pedido de seguimento sem cruz, né? E aqui Jesus adorou o Pai para se manter fiel. Senão ia entrar a vaidade e o triunfo, como vocês falaram. E aqui até o centurião, diante do crucificado que parecia um fracasso, percebeu que Deus estava próximo. Louvar na hora que alguém morre injustamente e vai louvar o Senhor? Tudo sugeria tragédia, né? Eles perceberam a proximidade de Deus. Como é que eu vou aguçar, perceber que Deus está próximo? De novo, leitura orante da palavra. Quando eu falo, é como se eu saísse de mim para viver na pessoa a quem eu me dirijo. Quando eu ouço, é como se eu saísse de mim, é como se eu me abrisse para acolher a pessoa, não as ideias. Quando eu sento para fazer a leitura orante, esta palavra é de Deus. Quando fala e eu ouço, tem voz, entra pelos ouvidos. Quando eu acolho e leio, entra pelos olhos. Mas vai mudar meu coração. Aí a minha adoração é em espírito e verdade. Senão eu me ajoelho para pedir o que me agrada, como fez a mãe dos filhos de Zebedeu. Adorava para aquilo que lhe interessava. Conseguem perceber a diferença? Percebem, meninos, meninas? Senão eu corro o risco de ser um discípulo fascinado com os milagres, mas desinteressado com a cruz.
Querem ver o exemplo do que acontece? Vamos ver Paulo. O que acontece com um adorador verdadeiro? Vamos à Epístola aos Filipenses. Aguenta mais um pouquinho, meninas, meninos? Aguenta mais um pouco ou não? Sim. Suportam? Sim. Porque eu quero crucificá-los. Mantenham-se aí firmes, porque senão... Vocês acham que eu fiz 600 quilômetros para vir aqui agradá-los? Eu quero lascá-los. Que alegria minha. Filipe, fica aí, isso mesmo. Não saia daí e vai aos Filipenses. Já chegou? Antes que eu ganhou-me. Filipenses. Isto, Tessalonicenses, Colossenses. Estou no capítulo 3 de Filipenses. Porém, antes do 3, nós vamos ler capítulo 2, versículos 6 em seguida. Começa capítulo 2, versículo 5. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Um instante, lembram que Pedro, tu tens os pensamentos dos homens, não os de Deus, lembram? Agora aqui Paulo, haja entre vós o mesmo modo de sentir e pensar de Jesus. Lembra daquela música do Padre Zezinho? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Este é um evangelizador. Entra década e sai década e o Padre Zezinho continua. Os outros fazem um barulhão, som livre, e fica um barulhão. Tem diferença. Pois bem, tende entre vós os sentimentos de Jesus Cristo. Por quê? Olha aí como era ele, vai. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus. Lembra, se és filho de Deus, faz isso, faz aquilo. Se não é filho de Deus, e ele não se apegou. Vai. Mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Que é a pior das mortes que tinha naquele tempo. Vai lá. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, em nome de Jesus, todo joelho se dobre. Não em nome, ao nome. Como é que? Para que em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E também essa Bíblia me decepcionou. Para que ao nome de Jesus, diante do nome de Jesus, todo o joelho se dobre. Ave Maria, nem tudo está perdido na Ave Maria, então. Mesmo assim, tem coisa melhor. Não tenho nada contra a Ave Maria. Minha primeira Bíblia foi Ave Maria. Mas depois eu estudei estudos bíblicos e exegese bíblica e os textos originais, grego, hebraico e aramaico. E nem tudo é Ave Maria. Maria ouvia. Os editores da Ave Maria parecem não ouvir. Tá bom, mas vocês não são culpados disso e fiquem com a Bíblia que tem. Estão com a palavra de Deus. Gramática é coisa para os biblistas, mas não me agradou. Vai lá. Agora voltemos. Para que
Ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Mas o nome de Jesus que fala aí é aquele que se despojou de toda a grandeza e assumiu a cruz. Então eu me curvo diante daquele que perdoou até na hora que eu matava. Aqui é adoração. Não há aquele que no teu reino põe um à direita e outro à esquerda. É aquele que fez da vida um dom, perdoou até quem o assassinava. É muito amor ou é muita loucura? Agora sigamos Paulo. Agora ele escreveu: dobre o joelho diante do nome de Jesus. Vamos ver a experiência dele. Agora estamos no capítulo 3 de Filipenses. Estamos falando de adoração. Olha aí, capítulo 3, Filipenses 3, 7 em seguida. Ele está falando ele era um judeu, ele era perseguidor, ele era um perfeito observante, não tinha erro na lei judaica, ele observava tudo. Mas veja o que aconteceu com ele depois de ter encontrado Jesus Cristo. Quando ele escreveu essa epístola, ele estava preso. Ele estava preso. Ele poderia se lamentar: está indo tudo mal, estou na cadeia. Vejamos. Mas essas coisas que eram ganhos para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Que coisas? Ele era um judeu que observava todas as normas da religião judaica. Tudo isso que era um motivo de glória, de grandeza, considerei prejuízo por causa de Jesus. Olha, as escolhas dele mudam por causa de Jesus. Aqui é a experiência de fé. Não é só experiência mística e nem só experiência religiosa. Por causa de Jesus.